Você está deixando gente fraca decidir o valor da sua vida, e isso está te destruindo por dentro. Cada olhar, cada comentário, cada julgamento vira uma corrente invisível que te puxa para baixo, te faz agir pequeno, falar menos, viver menos, e você sabe disso. Você tenta agradar, tenta provar, tenta explicar, e mesmo assim nunca é suficiente, porque o problema não está neles, está na sua falta de eixo. Confúcio ensinou que o homem virtuoso busca a retidão dentro de si, enquanto o homem pequeno vive buscando aprovação fora. E você sente o peso de estar vivendo como o segundo. Continuar assim vai corroer sua dignidade, vai te deixar dependente da opinião de quem nem tem a própria vida em ordem. Hoje, você vai aprender o mecanismo simples e brutal para parar de viver em função dos outros e recuperar sua honra silenciosa, e se continuar até o final, você vai entender exatamente como cortar essa dependência pela raiz. Você está vivendo errado quando permite que a opinião dos outros determine seu humor, suas escolhas e sua coragem. Isso é desordem interna, e a desordem da sua vida revela a ausência de virtude. Confúcio não ensinava a agradar multidões. Ele ensinava caráter, e caráter é fazer o que é correto, mesmo quando ninguém aplaude. Nos Analectos, ele deixa claro que o homem nobre se preocupa com a justiça, enquanto o homem comum se preocupa com vantagem. Justiça aqui significa retidão, agir certo por princípio. Vantagem significa aprovação, benefício, aplauso. Quando você acorda pensando no que vão falar de você, você já entregou sua autoridade. Você diz que o mundo está errado, que as pessoas são injustas, que ninguém reconhece seu esforço. Mas me diga, por que você ainda entrega seu equilíbrio emocional nas mãos dessas mesmas pessoas? Confúcio também ensinou que o homem superior exige de si mesmo. O homem inferior exige dos outros. Se você sofre por opinião alheia, você está exigindo que o mundo te trate como você gostaria. Isso é fraqueza emocional. Não é maldade, é fraqueza. E fraqueza produz desrespeito. Olhe para a sua vida. Quantas decisões você adiou por medo do julgamento? Quantas vezes você ficou em silêncio para não ser criticado? Quantas vezes você moldou sua personalidade para caber na expectativa de alguém? Isso não é humildade. Isso é medo. E medo constante corrói a dignidade. Confúcio falava sobre Ren, que significa humanidade, virtude interior. Essa virtude nasce de dentro para fora. Ela não depende de aplauso. Quando você depende da opinião dos outros, você está vazio de Ren. Você quer respeito? Então pare de implorar por aprovação invisível. Respeito começa quando você não se move por pressão social. Nos ensinamentos de Confúcio, a ordem da sociedade começa na ordem do indivíduo. Se você é instável por causa de comentários, sua casa interior está desorganizada. E quem é desorganizado por dentro sempre vive reagindo, nunca liderando. A verdade que você evita é simples. Você ainda quer ser aceito, ainda quer ser validado, ainda quer que digam que você está certo. Mas enquanto sua paz depender disso, você será manipulado. A opinião dos outros só dói quando você não tem convicção. Quando você sabe quem é e qual é seu dever, crítica vira ruído. E ruído não move homem firme. Confúcio viveu em tempos de caos moral, governos corruptos, relações quebradas, jovens sem direção. Ele não tentou agradar. Ele ensinou disciplina, respeito, dever. Ele sabia que quem vive pela opinião pública perde a própria identidade. Você sente essa perda. Sente que está fragmentado. Um personagem no trabalho, outro com amigos, outro na família, sempre ajustando, sempre se moldando. Isso cansa. Isso esgota. Como não ligar para a opinião dos outros? Primeiro, pare de se avaliar pelo aplauso. Avalie-se pelo princípio. Você fez o que era correto? Você agiu com integridade? Então sustente, mesmo que desaprovem. Segundo, reduza a importância de quem não vive melhor que você. Se a pessoa não construiu nada sólido na própria vida, por que a voz dela deveria pesar na sua? Confúcio valorizava hierarquia moral. Nem toda opinião tem o mesmo peso. Terceiro, aceite que crítica faz parte da vida reta. Quem se posiciona será julgado. Quem decide será questionado. Quem cresce será observado. Fugir disso é escolher a mediocridade confortável. E você já percebeu que a mediocridade é uma prisão silenciosa. Você está cansado de viver pequeno. Existe algo mais profundo aqui. Você não tem medo da opinião. Você tem medo de rejeição, medo de ficar sozinho,
Mas caráter não nasce na multidão, nasce na solidão das decisões difíceis. Quando você aprende a ficar de pé mesmo sendo mal interpretado, você se fortalece. Quando você para de explicar demais, você amadurece. Confúcio ensinava que a retidão é mais importante que a reputação. Reputação muda com o vento. Hoje, elogiam. Amanhã criticam. Retidão permanece. E quando você escolhe retidão, você começa a sentir algo que talvez não sinta há muito tempo. Paz. Paz porque você sabe que está agindo corretamente, não estrategicamente para agradar. Preste atenção nisso. Se você continuar vivendo para a opinião dos outros, sua vida inteira será reativa. Você nunca fará o que realmente precisa fazer. Nunca dirá o que precisa dizer, nunca assumirá a posição que deveria assumir e depois vai culpar o mundo. Mas o mundo não te controla. Seu medo controla. A partir de agora, toda vez que alguém opinar sobre você, pergunte silenciosamente: essa pessoa vive com honra? Essa pessoa tem disciplina? Essa pessoa construiu algo sólido? Se a resposta for não, a opinião dela não tem autoridade sobre você. Simples, direto, sem drama. Mas há um ponto ainda mais incômodo que você precisa encarar. E se parte das críticas estiver certa? O homem superior, segundo Confúcio, não rejeita a correção. Ele escuta, avalia e melhora, não por medo, mas por compromisso com a própria virtude. Então não se trata de ignorar tudo, trata-se de filtrar com critério moral. Você não precisa endurecer o coração, precisa fortalecer a coluna. Não é frieza, é firmeza, não é arrogância, é eixo. Quando você desenvolve eixo interno, a opinião dos outros perde o poder de te balançar. E quando você para de balançar, algo muda na forma como as pessoas te enxergam. A desordem da sua vida revela a ausência de virtude, e viver preso à opinião alheia é uma das maiores desordens. Você quer ordem? Então comece por isso. Corte a dependência, assuma a responsabilidade, fortaleça seu caráter e observe o que acontece quando você não se curva mais à pressão invisível. Agora pense comigo, se você realmente parar de viver pela opinião dos outros, quais decisões você teria coragem de tomar imediatamente? E o que isso revelaria sobre quem você tem sido até hoje? Você percebe o peso disso nas suas relações mais próximas. Você mede palavras, você engole opiniões, você aceita desrespeito disfarçado de brincadeira e depois se pergunta por que perdeu a autoridade dentro da própria casa. Confúcio ensinava que a ordem começa na conduta pessoal. Se você não sustenta sua posição por medo do que vão pensar, você está ensinando ao outro que sua convicção é negociável. E convicção negociável gera desrespeito silencioso. Você não precisa gritar, precisa sustentar. A opinião dos outros só domina quem não sabe qual é o próprio dever. No trabalho é ainda mais claro. Você trabalha duro, mas vive esperando reconhecimento. Vive esperando que notem seu esforço. Vive esperando validação. Confúcio foi direto. O homem superior trabalha para cumprir seu papel, não para colher elogios. Quando sua motivação é aplauso, qualquer crítica vira ataque pessoal. Quando sua motivação é dever, crítica vira ajuste técnico. Isso muda tudo. Enquanto você trabalhar para ser visto, você será controlado por quem vê. Você sente essa tensão, sente que está sempre sendo observado, sempre avaliado, sempre comparado, e isso te encolhe. Você se limita para não causar inveja. Você se cala para não causar desconforto. Você se adapta para não ser excluído. Isso não é virtude, isso é medo social. E medo social prolongado destrói caráter. Confúcio valorizava a coragem moral. Coragem moral é agir certo mesmo quando o ambiente desaprova. Pense no custo disso ao longo dos anos. Quantas oportunidades você perdeu por receio do julgamento? Quantos projetos você não iniciou? Quantas conversas necessárias você evitou? Cada vez que você escolhe agradar em vez de ser correto, você enfraquece sua própria estrutura interna. E a estrutura fraca não sustenta grandes decisões. Você não precisa da aprovação de todos, precisa da aprovação da sua consciência. Confúcio falava sobre Yi, que significa justiça, senso do que é correto. Não é emoção, não é impulso, é princípio. Quando você orienta sua vida por Yi, você para de oscilar conforme o ambiente. A opinião dos outros vira informação, não comando. E isso é libertador, porque o problema nunca foi a opinião em si. O problema é o poder que você deu a ela. Você diz que quer respeito, mas respeito não nasce da tentativa de agradar, nasce da coerência. Se hoje você diz uma coisa e amanhã muda por pressão externa, sua imagem perde peso.
O homem que muda por medo transmite insegurança. O homem que mantém postura transmite firmeza. Confúcio deixou claro que a constância é sinal de caráter, e caráter consistente reduz a necessidade de defesa. Existe também sua relação com redes sociais, com exposição, com comparação constante. Você olha para a vida dos outros e mede a sua, você lê comentários e deixa seu humor ser afetado. Isso é dependência emocional coletiva. Confúcio não viveu em uma era digital, mas seus princípios são atemporais. Ele ensinava autocontrole. Autocontrole é não permitir que estímulos externos governem sua mente. Você precisa entender algo duro. Enquanto você se preocupar excessivamente com o que pensam, você nunca vai desenvolver sua identidade real. Vai viver fragmentado. Um personagem aqui, outro ali, sempre adaptando. Isso gera cansaço crônico. E você sente esse cansaço, sente que está vivendo no modo de defesa. Isso não é vida reta. Isso é sobrevivência social. A autoridade deste canal não é motivação vazia. É ordem moral. Confúcio não prometia felicidade instantânea. Ele exigia disciplina interna. E disciplina interna começa quando você decide que sua conduta será guiada por princípios, não por popularidade. Popularidade é instável. Princípio é sólido. Quando você troca um pelo outro, sua vida começa a alinhar a algo ainda mais profundo. Quando você depende da opinião dos outros, você também começa a julgar excessivamente. Porque quem vive por aprovação mede tudo por aparência. Confúcio alertava sobre a importância da sinceridade. Sinceridade aqui significa coerência entre o que você é por dentro e o que mostra por fora. Quando você vive para agradar, essa coerência se rompe. Você precisa recuperar algo essencial: eixo interno. Eixo é aquilo que não se move com vento. Pessoas vão falar, sempre falaram, sempre falarão. Confúcio foi criticado em vida. Nem por isso abandonou seus ensinamentos. Ele continuou ensinando virtude, respeito, hierarquia moral. Ele não moldou sua mensagem para ser aceito. Ele sustentou. Pergunte a si mesmo: você está moldando sua vida para evitar crítica ou para cumprir seu dever? Porque essas duas coisas raramente andam juntas. Se você escolhe evitar crítica, você se torna previsível, frágil, manipulável. Se você escolhe cumprir dever, você pode ser criticado, mas cresce em autoridade. Existe também a questão da família. Muitos vivem presos à opinião de parentes, pais, irmãos, cônjuges. Mas Confúcio falava sobre respeito mútuo baseado em virtude, não submissão cega. Respeito não é anulação. Respeito é agir com dignidade mesmo sob pressão. Quando você aprende a manter postura sem agressividade, você redefine o padrão. Não confunda não ligar para a opinião com arrogância. Arrogância ignora tudo. Maturidade filtra. Você ouve, avalia. Se for útil, ajusta. Se for ruído, descarta. Essa é a diferença entre impulsividade e firmeza. Firmeza é calma. Não precisa provar nada. Apenas permanece. Você precisa aceitar que agradar todos é impossível, e tentar isso é sinal de imaturidade emocional. Confúcio valorizava a maturidade moral. Maturidade é suportar desaprovação sem perder compostura. É continuar fazendo o que é correto, mesmo quando não há aplauso. Essa postura constrói reputação sólida ao longo do tempo. Pense no tipo de homem ou mulher que você quer ser lembrado como: alguém que se moldava para caber? Ou alguém que sustentava princípios? Sua resposta define seu caminho. E enquanto você continuar buscando validação, você continuará adiando essa decisão. A opinião dos outros só te atinge quando toca numa insegurança interna. Então o trabalho principal não é silenciar o mundo, é fortalecer sua convicção. Quando sua convicção é clara, crítica vira detalhe. Quando sua convicção é fraca, qualquer comentário vira terremoto. Confúcio ensinava que o aperfeiçoamento começa em si mesmo, não no controle do ambiente, não na tentativa de educar todos ao redor. Começa em você. Se você alinhar sua conduta com virtude, justiça e respeito, a necessidade de aprovação diminui naturalmente, porque você saberá que está fazendo o que deve ser feito. Agora eu te pergunto internamente, sem romantizar: se você parasse hoje de se importar com julgamentos vazios, que postura diferente você assumiria amanhã de manhã? E quem ao seu redor deixaria de ter poder sobre você imediatamente? Se amanhã você acordasse sem medo do julgamento, sua postura mudaria antes mesmo de você falar qualquer palavra. Seu olhar seria mais firme, sua voz mais estável, suas decisões mais diretas.
Porque o que enfraquece você não é a crítica, é a antecipação dela, é o medo imaginado. Confúcio ensinava que o homem superior é estável porque está alinhado ao que é correto. Ele não acorda perguntando, o que vão pensar? Ele acorda perguntando, qual é meu dever hoje? Essa mudança de pergunta muda sua vida inteira. Você precisa perceber que viver sob a opinião dos outros cria um vício emocional. Você começa a buscar pequenas doses de aprovação, um elogio, um reconhecimento, um sinal de aceitação. E quando isso não vem, você se sente diminuído. Isso é dependência. E dependência destrói dignidade. Confúcio não formava dependentes emocionais. Ele formava homens e mulheres capazes de se governar. Autogoverno é a base da liberdade. Olhe para sua irritação constante. Ela nasce da frustração de não ser reconhecido como você acha que merece. Mas Confúcio lhe ensinava que primeiro vem a retidão, depois o reconhecimento. E às vezes o reconhecimento nunca vem. Você precisa estar preparado para isso. Se sua virtude depende de aplauso, então ela não é virtude. É estratégia social. Existe uma verdade desconfortável aqui. Parte do seu sofrimento vem do desejo de controlar como os outros te enxergam. Você quer controlar a narrativa, quer que entendam suas intenções, quer que vejam seu esforço, mas você não controla a mente alheia. Confúcio enfatizava foco no que depende de você, sua conduta. O resto é consequência, não garantia. Quando você tenta controlar opiniões, você perde energia. Energia que deveria ser usada para construir algo sólido, construir caráter, construir competência, construir estabilidade. O homem que constrói não tem tempo para se explicar o tempo todo. Ele age, ele mantém coerência, e com o tempo, sua coerência fala por ele. Você já percebeu como pessoas firmes incomodam? Elas incomodam porque não se dobram facilmente. Elas não reagem emocionalmente a cada crítica. Elas escutam, processam, mantêm postura. Isso gera respeito, não imediato, mas profundo. Confúcio valorizava esse tipo de respeito, o que nasce da constância moral. Quando você deixa de viver pela opinião dos outros, algo silencioso acontece. Você começa a assumir responsabilidade total. Não há mais desculpa baseada no que disseram ou pensaram. Você age conforme seu critério. E isso é pesado, porque agora não há plateia para culpar, só você e sua consciência. Mas é exatamente aí que nasce força. A desordem da sua vida revela a ausência de virtude. E uma das maiores desordens é viver reagindo ao ambiente. Hoje alguém te elogia, você se anima. Amanhã alguém critica, você se abala. Isso é instabilidade emocional. E instabilidade gera decisões ruins. Confúcio buscava equilíbrio. Equilíbrio não é indiferença, é firmeza sob pressão. Você precisa entender que não ligar para a opinião dos outros não é se tornar insensível, é se tornar centrado, é saber quem você é, o que defende e qual padrão não negocia. Quando o seu padrão é claro, a opinião externa vira apenas ruído comparado à clareza interna. Há também a questão do medo de errar publicamente. Você evita agir porque teme ser visto falhando. Mas Confúcio ensinava que o homem nobre não tem vergonha de corrigir seus erros. Ele reconhece, ajusta e continua. O medo de errar diante dos outros é mais uma forma de viver pela imagem, não pela verdade. Você quer viver certo? Então, aceite que haverá desconforto social. Haverá interpretações erradas. Haverá pessoas que não gostarão da sua firmeza. Mas viver errado para evitar desconforto é pagar um preço muito maior, o da perda de si mesmo. Reflita sobre isso. Quantas vezes você traiu sua própria convicção para manter a harmonia superficial? E depois, se sentiu vazio? Essa sensação de vazio é o sinal claro de que você escolheu aprovação em vez de princípio. Confúcio chamaria isso de falha de caráter, não de azar. Quando você fortalece caráter, a necessidade de validação diminui, porque você passa a medir seu dia por critérios internos. Fui justo? Fui disciplinado? Fui respeitoso? Se a resposta é sim, a opinião externa perde força. Se a resposta é não, você corrige. Simples, direto, sem drama. Você também precisa parar de superestimar quem critica. Muitas vezes quem julga está tão perdido quanto você. Pessoas confusas opinam com confiança. Pessoas desorientadas falam como se soubessem. Confúcio valorizava a sabedoria baseada em prática, não em barulho. Nem toda voz merece espaço na sua mente. Se você quer recuperar respeito, comece respeitando sua própria decisão. Decidiu algo com base em reflexão e princípio? Sustente. Não recue na primeira pressão.
Cada vez que você recua por medo de julgamento, você envia uma mensagem interna de que sua palavra não é confiável. A construção de dignidade é lenta e exige constância. Exige suportar momentos de isolamento. Exige permanecer firme quando seria mais fácil ceder. Confúcio ensinava que o homem superior permanece firme mesmo quando está sozinho no caminho correto. Talvez você esteja percebendo agora que o problema nunca foi a opinião dos outros, foi a falta de clareza sobre quem você quer ser. Quando a tua identidade é fraca, qualquer comentário ameaça. Quando a identidade é sólida, comentário vira detalhe. Você precisa parar de buscar ser aceito por todos e começar a buscar ser respeitado por si mesmo. Aceitação universal é fantasia. Respeito próprio é construção diária. E essa construção começa quando você decide que sua vida será guiada por virtude, não por aplauso. Não espere que as pessoas entendam imediatamente sua mudança. Algumas vão testar seus limites, outras vão estranhar sua firmeza. Mas se você mantiver coerência, aos poucos o ambiente se ajusta à sua postura. O mundo reage à constância. Confúcio atravessou tempos difíceis sem abandonar seus princípios. Ele foi ignorado por governantes, foi criticado, foi desvalorizado, e ainda assim manteve seu ensino, porque sua base não era aceitação pública, era retidão interna. Agora pense com honestidade brutal. Se você continuar vivendo pela opinião dos outros pelos próximos 5 anos, onde estará sua dignidade? E que tipo de exemplo você estará dando para quem observa sua postura hoje? Se você continuar vivendo pela opinião dos outros, você não apenas perderá sua dignidade, você ensinará aos que estão ao seu redor que caráter é flexível. Seus filhos aprenderão que agradar é mais importante que ser correto. Seus colegas aprenderão que você recua sob pressão. Seus amigos perceberão que sua posição muda conforme o ambiente. Confúcio ensinava que o exemplo moral é mais forte que qualquer discurso. Se sua postura é instável, sua influência também será. Você sente essa cobrança interna porque sabe que nasceu para mais do que viver se ajustando. Existe dentro de você um desejo de ordem, de firmeza, de respeito verdadeiro. Mas, enquanto sua bússola for a opinião alheia, você nunca chegará lá. Confúcio falava que governar os outros começa por governar a si mesmo, e você ainda não governa suas reações diante do julgamento. Pense no que acontece quando alguém te critica. Seu corpo reage, sua mente acelera, você começa a se justificar internamente. Isso é sinal claro de dependência emocional. A crítica virou ameaça à sua identidade, mas identidade sólida não desmorona com palavras. Ela examina, corrige se necessário e permanece. Existe uma diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que falam de você. Caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Confúcio valorizava caráter acima de reputação. Porque reputação pode ser manipulada, caráter não. Quando você passa a viver pelo caráter, a reputação se torna consequência, não obsessão. Você está cansado porque vive tentando manter uma imagem. E manter imagem exige energia constante. É como segurar uma máscara o dia inteiro. Uma hora cansa. E quando cansa, você sente vazio. Porque percebe que não está vivendo com autenticidade moral, mas com adaptação estratégica. A autoridade deste canal não é sobre conforto emocional. É sobre alinhamento moral. Confúcio não dizia para ignorar o mundo. Ele dizia para colocar o mundo no lugar certo. O lugar certo é abaixo do seu princípio, não acima. Você precisa desenvolver algo simples e poderoso. Critério. Nem toda opinião é igual. Nem toda crítica tem valor. Nem toda desaprovação merece resposta. Quando você aprende a classificar o que escuta, você para de absorver tudo como se fosse verdade absoluta. Muitos vivem com medo de serem vistos como arrogantes, então se encolhem, se diminuem, se justificam demais. Mas firmeza não é arrogância. Firmeza é clareza de limites. Confúcio ensinava respeito mútuo baseado em papéis e responsabilidades. Quem não respeita seus limites não merece acesso irrestrito à sua mente. Você precisa parar de pedir autorização invisível para agir. Quantas vezes você sabe o que precisa fazer, mas espera um sinal externo? Espera que alguém valide sua decisão? Isso é dependência. O homem superior decide com base na razão e na virtude. Ele não terceiriza sua consciência. Repare como a opinião dos outros muitas vezes muda com o tempo. Hoje, criticam. Amanhã, admiram. Isso mostra o quanto ela é instável. Se você moldar sua vida por algo instável, sua vida também será instável. Confúcio buscava estabilidade, e estabilidade nasce de princípios fixos.
Existe também o medo de ser mal interpretado. Você quer que entendam suas intenções, mas nem sempre vão entender. E tudo bem. Sua responsabilidade é agir corretamente, não controlar a interpretação alheia. Quando você aceita isso, sua ansiedade diminui. Você precisa desenvolver resistência psicológica, não para se tornar frio, mas para se tornar firme. Cada vez que você suporta uma crítica injusta sem perder compostura, você fortalece sua estrutura interna. Cada vez que mantém postura sob pressão, você amadurece. Confúcio falava sobre cultivo constante. Virtude não nasce pronta, ela é construída. E uma das áreas mais importantes desse cultivo é aprender a não ser governado por vozes externas. Se sua mente é facilmente invadida por opiniões, ela ainda não está disciplinada. A disciplina mental começa quando você escolhe não reagir impulsivamente. Quando alguém opina, você respira, avalia, decide se aquilo merece atenção. Se não merece, você descarta, sem drama, sem ressentimento. Apenas descarta. Você está vivendo errado quando mede seu valor pela aprovação do grupo. O grupo é volátil. Hoje apoia, amanhã rejeita. Seu valor precisa estar ancorado na sua conduta. E conduta correta é aquela alinhada com justiça, respeito e responsabilidade. Muitos confundem popularidade com sucesso. Mas popularidade é barulho. Sucesso moral é silêncio consistente. Confúcio não foi um homem de espetáculo. Foi um homem de formação de caráter. E caráter é construído longe do aplauso. Quando você decide não viver pela opinião dos outros, você inevitavelmente perderá algumas conexões superficiais. Pessoas que se beneficiavam da sua insegurança podem se afastar. Isso dói, mas também revela quem realmente respeita sua postura. Você precisa entender que sua paz não pode ser negociada por aceitação social. Paz nasce quando você sabe que está agindo corretamente, mesmo que o ambiente discorde, mesmo que haja tensão. Paz não é ausência de conflito, é coerência interna. Confúcio ensinava que a ordem do mundo começa na ordem da família, que começa na ordem do indivíduo. Se você é instável por opinião alheia, sua influência será instável. Mas se você é firme, sua presença começa a organizar o ambiente ao redor. Agora encare isso sem fuga. Se você realmente abandonar a necessidade de aprovação, quais relações mudariam imediatamente? E quais verdades você teria que assumir sobre a forma como tem vivido até aqui? Se você continuar vivendo pela opinião dos outros, continuará vivendo pequeno. A desordem da sua vida não é azar, é falta de eixo. Confúcio ensinou que o homem superior exige de si mesmo, não do mundo. Se você quer respeito, pare de buscar aplauso. Se quer dignidade, pare de negociar sua postura. A opinião dos outros só tem poder quando sua convicção é fraca. Fortaleça seu caráter e o barulho externo perde força. Agora faça algo simples e direto. Comente: eu escolho caráter, não aprovação. Isso é um compromisso público com sua própria dignidade. Se esse conteúdo confrontou você, é porque ele precisava confrontar. Inscreva-se no canal se você quer viver com ordem, direção e respeito real, não motivação vazia. Compartilhe com alguém que precisa parar de viver refém da opinião alheia. A pergunta que fica é simples e desconfortável. Você vai continuar sendo moldado pelo julgamento ou vai começar a moldar sua vida pelo princípio?